Nesse episódio da série sobre Conceição do Araguaia, iremos falar sobre o seu principal personagem, um padre dominicano que veio da França para desbravar no meio da Amazônia e escrever uma história bonita que tornou-se importante em toda a região sul paraense. Frei Gil Villanova. Um dos frades que morava lá no Rio de Janeiro, que hospedou os dois dominicanos, se tornou bispo da cidade de Goiás. E sendo bispo de Goiás, numa viagem à França, na visita ad limina, que todos os bispos têm obrigação a cada 5 anos de visitar o Papa. E nesta viagem, esse bispo foi, tendo conhecido esses dois frades dominicanos, foi lá no convento em Toulouse e pediu a presença de frades em Goiás. E teve os primeiros frades que chegaram em 1881 para morar em Uberaba. Foi o primeiro local onde eles chegaram. Anos mais tarde, já em 1887, Frei Gil, com Frei Domingos Carreiro, vem também para a missão no Brasil. Então, a primeira missão dos dominicanos não foram com os índios, e não era a intenção deles primeira. Ele foi indicado pela direção dos dominicanos na França, para trabalhar com os índios. Para trabalhar com os índios, ele tinha que fundar uma catequese. Ele foi, devido ao seu grande esforço e ao seu conhecimento, ele foi indicado então para ser o chefe da missão, ele mais um outro padre dominicano. Então, quando ele voltou de Uberaba, passando por Goiás Velho, ele já saiu de lá com essa finalidade, de fundar uma catequese e trabalhar com os índios. Por quê? Porque os outros dominicanos que tinham chegado anterior a ele já faziam trabalho com homem branco e tal, nas comunidades, Então, ele veio então para Porto Nacional, porque era o local onde já existia um convento dos dominicanos, um trabalho lá dos dominicanos, e ele via ali uma oportunidade de trabalhar com os índios. A história de Conceição do Araguaia começa aqui, no Rio Araguaia. Foi aqui nessa parte da cidade que Frei Gil chegou pela primeira vez com mais 5 pessoas numa embarcação rústica no dia 14 de abril de 1897. Naquela época, essa região do Brasil era uma das mais remotas, ou seja, de difícil acesso. E Frei Gil usou o rio como caminho para chegar até aqui. Só que também já haviam passado por aqui alguns missionários aventureiros, rapidamente, como também alguns exploradores. E quando o Frei Gil chegou para desenvolver a catequese nessa região, ele veio como objetivo de desenvolver do lado do Goiás, que era orientado pela província de não ultrapassar o Goiás. Só quando ele chegou aqui, ele se encantou. A área da cidade onde Frei Gil chegou pela primeira vez hoje é conhecida como Projeto Beiradeiro. Por aqui estão espalhadas várias menções que lembram a chegada de Frei Gil, e a principal está ali. Esse monumento foi erguido para lembrar a primeira missa que Frei Gil celebrou em Conceição do Araguaia. Nele está um pedaço da árvore sob qual Frei Gil realizou essa missa. O monumento foi inaugurado no dia 30 de maio de 1947. E 30 de maio era a data que a população comemorava o aniversário da cidade. Mais um marco que lembra a primeira missa que Frei Gil celebrou em Conceição do Araguaia jamais perderá a sua importância. A história de Frei Gil é tão intensa em Conceição do Araguaia que seria impossível contá-la, mesmo resumidamente, em apenas um episódio dessa série. Por isso, estamos preparando uma segunda parte, onde você vai conhecer um pouco mais das aventuras, dos desafios, os problemas enfrentados por Frei Gil e, principalmente, os conflitos que ele teve nos primeiros contatos com os índios. Também falaremos sobre a morte de Frei Gil, que coincidentemente ou não, aconteceu exatamente no meio do Rio Araguaia.